Pois bem, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma passa rápido, pessoal. Eram 40 dias, não são mais não. 76 lá. Daqui a 6 domingos acaba, aí começa a Semana Santa. O tempo é curto para se converter. Muito curto. São dos evangelhos que eu mais gosto. Mateus 4, 1 a 11. A tentação de Jesus. Deserto é local de tentação, de manifestação de Deus. Eu falei isso, aí uma pessoa disse assim: não, é de partilha. Eu tinha falado que não era partilha, ele foi falar que era de partilha. Aí ela disse porque em Mateus 14,6, está lá, Mateus 14,6, nosso Senhor multiplicou o pão, e era uma região deserta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que aquela região deserta não era um deserto, era uma região deserta, que estava na praia. Não era um deserto, como o deserto tirou Israel do Egito, que passava os 40 anos no deserto, nem era esse deserto aqui da tentação. Primeira coisa que eu quero dizer. Segundo, a multiplicação dos pães não é partilha, é milagre. São 6 multiplicações que tem nos evangelhos, 2 em Mateus, 2 em Marcos, 1 em Lucas e 1 em João. Então, quando os 4 evangelhos falam de alguma coisa, aconteceu. Porque hoje tem gente que diz que não aconteceu não, era só partilha, aí cada um levou um pedaço de pão e partilhou. Partilhou para 4.000 pessoas, 5.000, levou 4.000 pães. A gente tinha padaria lá, tinha Guatemi lá para fazer. E depois, lendo o texto, mas tem que ler o texto. Porque essas pessoas que falam isso, elas não conhecem o grego, nem o hebraico, nem o aramaico. Não conhecem a Bíblia, não. Elas repetem o que outros dizem. No texto da multiplicação, não tem a palavra partilha. Tem que Jesus fez o milagre. Ele pegou o pão, abençoou, levantou os olhos e entregou. Tem a mesma palavra da consagração da Eucaristia. Então você pode relacionar a multiplicação no deserto, como ele disse, com a Eucaristia. Porque são as mesmas palavras do grego. Aí eu digo a essa pessoa vai estudar grego dentro. Depois, Jesus e Mateus, também eu vou dizer para ele estudar um pouco. Jesus é o novo Moisés em Mateus. O que Deus deu a Moisés no deserto? Foi o maná, não? Foi ou não foi? Então, como Deus deu o maná no deserto, através de Moisés, Jesus está dando um novo maná que é o pão, que é a Eucaristia. É esse o sentido. Então, não é partilha. É o novo maná. E é um sinal da Eucaristia. É um milagre. Foi um milagre do nosso Deus. Não tem nada de partilha. Não tem vocabulário de partilha. Então, essa pessoa que falou isso falou errado. Vou dizer o nome dela, não. Ela sabe quem é. Estou olhando para a televisão. Aí eu recomendo você estudar um pouco mais. A sua cultura bíblica é pequena. Estude mais. Portanto, o deserto é local de tentação para mim. Ele é tentado e o povo foi tentado no deserto. Depois é local de manifestação de Deus. É local do maná. É local da multiplicação. O pão que o Senhor multiplica é o novo maná, que é a figura da Eucaristia. Mas isso é para quem entende. Quem não entende, posso fazer? Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Naquele tempo é hoje. O que está acontecendo, o que estou falando agora, acontece hoje com a gente. Quem é que conduz Jesus ao deserto é o Espírito. Se a nossa vida fosse conduzida pelo Espírito, mas não é, muitas vezes. Pelo contrário, nossa vida muitas vezes é conduzida pelo Espírito do mundo, não pelo Espírito Santo. Isso aqui é o Espírito Santo. Toda a vida de nosso Senhor ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que conduz ele ao deserto para ser tentado. Então, quando você for tentado,
Se não foi você que se colocou numa situação de tentação, aceite. E sabe se não é o Espírito Santo que está querendo que você seja tentado e vença? Agora, se você se expôs à tentação, como eu me expus há 40 anos atrás, a culpa é sua, como era minha. E não bota a culpa em Deus. Mas se a pessoa segue a Deus, se comunga, se confessa, se ora, se adora, se essa pessoa for tentar, se ela está num estado de graça, essa tentação, Deus está permitindo. Aceite e vença. E deixa de choro, né? Então, quem conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo é o Espírito. E ali, nosso Senhor vai se encontrar com o diabo. Também, o caso do teólogo aí, não acredita no diabo. O resto, todo dia o diabo vai aparecer para eles. Aí vão acreditar. Jesus, no deserto, jejuou durante 40 dias e 40 noites. Aqui não está dizendo que foi a pão e água, não. Talvez jejuou com nada. Estava no deserto. Quem é que leva 40 pão para o deserto? Não dá. 40 dias e 40 noites. 40 é um número perfeito na Bíblia. Significa perfeição. Então, 40 dias e 40 noites, primeiro aconteceu. O segundo, ele jejuou o máximo de tempo possível que uma pessoa pode aguentar. E aqui eu já contei a história. São Francisco de Assis, ele jejuou 39 dias. A pão e água. Aí, quando chegou no 39º, ele comeu uma lasquinha de pão. Para dizer, eu não sou digno de fazer o que nosso Senhor fez. Ele podia ter jejuado até mais, mas como ele se considerava indigno, e é mesmo, e nós somos também, e como santos são importantes, né? São humildes. Depois de 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome, certamente. A gente vai jejuar uma manhã, tem fome, imagine 40 dias. Né? Como aquela pessoa que eu falei, né? Eu fiquei dizendo, né? O jejum na igreja, quarta-feira e cinza, era dia de jejum, era tirar o café, o almoço ou o jantar. Aí quando era assim 9 horas, 9, 10 horas, a pessoa passou um WhatsApp dizendo, padre, eu estou tão feliz, tirei o café. Aí comi 4 pão. Pois não é, e que jejum é esse, meu Deus, né? Porra, agora você vai ficar sem comer no almoço, né? Vai ficar sem almoçar. A hora que jejum, tirou o café, ela pensou para tirar só o café, né? Não, tirar é tudo, né? Tira o café com tudo, tira o almoço com tudo, tira o jantar, né? Mas se não fez, fácil, né? E também sexta-feira santa. Se puder fazer mais fácil. E sexta-feira também não pode comer carne, não. Abstinência de carne, né? Ainda bem que aqui tem creme de galinha. Então, depois de 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome, certamente. Aí o diabo, o tentador, aproximou-se de Jesus e disse, presta atenção, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo viu que nosso Senhor estava fazendo jejum, viu ou não viu? Viu. Ele viu desde o primeiro dia. Ele estava lá no deserto. Ele é um espírito. Você não vê ele não, mas ele está ali vendo. Ele tentou de Jesus no primeiro dia do jejum, foi? Foi no segundo? Foi no terceiro? 40 dias depois. Aí eu te pergunto, por que ele tentou 40 dias depois? Jesus estava fraco. Tente fazer jejum 40 dias. Jesus estava fraco, estava morrendo de fome. Aí quando ele viu que Jesus estava fraco, morrendo de fome, ele mandou Jesus transformar pedra em pão. Presta atenção, que o que ele fez com nosso Senhor, ele faz com você. Ele olha você, ele conhece a tua fraqueza, e ele só vem quando tu está fraco, não é quando tu está forte, não. Quando ele notar que tu está fraco, ele aparece. É que nem o urubu em cima de carniça, o cão.
É que nem o urubu, né? Aí ele se aproxima e diz: se tu és o Filho de Deus. Depois ele diz assim: se tu és. Ele coloca a dúvida ainda. Jesus fraco. Vê como o cão é ruim. Jesus fraco, ele ainda vem provocando, colocando dúvidas. Se tu és. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Primeira é essa: ele está vendo tudo que está acontecendo com você e ele só vem quando você está fraco. Não pense que ele vê quando você está forte, não. Depois ele traz dúvida. Irmão, irmã, se você está em dúvida de algo que você vai fazer, se é certo e se é errado, ou se é errado, não faça. Porque essa dúvida é do cão. E se você fizer, você vai cair. Aí vai ter dois trabalhos: vai cair e depois vai ter que vir confessar e se arrepender antes. É melhor não cair. Então, se tu és o Filho de Deus, tentou colocar dúvida no coração de Jesus e viu que Jesus estava fraco, tentou na fraqueza. Quem foi que disse isso também? Se tu és? Pedro. Pedro, antes de se converter, tinha uma tempestade grande no lago. Jesus tinha ficado na margem, os discípulos tinham entrado no barco. Aí ele andou sobre as águas. Quando se aproximou do barco, eles pensaram que era um fantasma. Jesus disse: sou eu, não tenha medo não. Aí Pedro disse: se tu és, se és tu, manda que eu vá até aí. Aí Pedro foi e afundou. Por quê? Não tinha fé. Ele disse: se tu és, ou se és tu. Não diga isso para nosso Senhor, não. Se você tem fé, vá para Ele. O negócio de se tu és, ou se és tu. E Pedro só não morreu naquela hora porque nosso Senhor pegou ele. Não tinha morrido afogado. Então naquela hora lá, Pedro era igual a Satanás. Disse a mesma coisa que Satanás disse aqui. Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus não responde Satanás, não. Ele vai falar com uma passagem bíblica. Ele não vai conversar com Satanás. Ele vai responder com a Bíblia. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio. Deuteronômio. Terceira coisa que eu quero dizer a você: está sendo tentado? Ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu não sei ler, agarra o texto e reza. Eu não sei rezar. Pois então corra, que o cão vai lhe pegar. Não sabe ler a Bíblia, não sabe rezar o texto, o que eu vou dizer? Né? Canela de fogo, canela de aço, né? Chega, tá rindo ali a princesa. Já correu a princesa do cão? Hein? Já ou não? Pegue a Bíblia e leia, irmão, irmã, reze o texto, não converse com ele não. Se você conversar com a tentação, você vai cair. Aí o cara está em casa com o celular e começa as porcarias que colocam, né? Se você ficar naquele negócio, vejo, não vejo, já caiu. 100% que já caiu. Desligue na hora o celular. Vai rezar? Aqui está o celular o dia todo. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto, reze, leia a Bíblia. Primeira tentação. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Pronto, estava no deserto, não conseguiu. Mandou transformar a pedra em pão, não conseguiu. Aí agora é a segunda. Tirou nosso Senhor do deserto, levou para Jerusalém, na parte mais alta do templo. Eu estive lá 3 vezes, eu rezei lá nesse local. Nessa parte alta ele disse de novo: se és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito: Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito,
e eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Essa tentação é pior do que a outra. Primeiro que ele leva Jesus para a cidade santa, que é um local santo. Depois ele disse para Jesus se lançar do alto para baixo. Se o homem for para um prédio de 48 andares em Fortaleza, se ele pular lá de cima, o que vai acontecer? Sobra nem pensamento. E se ele disser, não, eu confio em Deus, que Deus vai mandar os anjos e vai me salvar, vai chegar lá embaixo, não tem nem, né? Tem mais nada. Isso é tentar a Deus. Ninguém pode tentar a Deus, não. Nem Nosso Senhor podia. Então esse pecado é pior do que o outro. É o pecado da tentação, da gente tentar a Deus. Não tem gente que faz isso. Está com muita saúde, eu tenho saúde demais, posso fazer o que eu quero? Pode não. Meu fígado é bom, vou tomar hoje 3 litros de pioca de uma vez. Tome. Primeiro vai ficar bêbado, amanhã está com o fígado aí todo inchado. Ninguém pode tentar Deus, não. Então aqui era para Jesus tentar a Deus. Levou lá para o alto e disse, pula daqui. Porque se tu és o filho de Deus, Deus vai mandar os anjos vão te proteger. Pois faça isso, se você pular, você morre. Tem gente que não tem discernimento, não. Que acha porque está com Deus, porque reza, pode fazer o que quer. Pode não. Você pode fazer o que a natureza deixar você fazer. Mas eu tenho fé. Mas não pode. Está entendida essa segunda tentação ou não? Lança-te daqui abaixo, porque... E Satanás ainda cita a Escritura. Como Nosso Senhor falou da Escritura, Satanás também fala. Pois bem, eu quero dizer a você, quarta coisa, Satanás conhece a Bíblia. Tanto conhece que ele... Ia dizendo uma coisa aqui, né, meu Deus? Ele tanto conhece que está dentro das nossas igrejas por aí. É ele que está em certas igrejas aí, falando. Não é Nosso Senhor, não. Igreja que só pede dinheiro, né? Tem pastor que diz, joga o dinheiro para cima, se ficar em cima é de Deus, ficar embaixo, o dinheiro vai cair, né? Aí ele bota no bolso, né? Tá aí, gostei, eu vou fazer aqui, né? Joga para cima esse dinheiro, se ficar no céu é de Deus, se cair na terra é do padre. Ora, mas claro que vai cair na terra, né? Meu filho, pega a sacolinha ali, que eles vão jogar o dinheiro para cima. Aí é por isso que eles chamam de sacolinha nas igrejas por aí, né? Que tem isso não, né? Mas o Satanás conhece a Bíblia, pessoal. Atento. Estou brincando, mas tem igreja que faz isso mesmo. Pega um versículo da Bíblia, Deus está mandando dar. Deus está mandando dar todo o dinheiro que tem, não. Isso é mentira. A igreja fala em dízimo, e a igreja aceita, não precisa dar nem 10%, a pessoa dá o que puder, o que quiser, ninguém é obrigado. Quer dizer, é dízimo, é mandamento da igreja, mas a igreja não estipula que seja 10%, eles obrigam 10%, 15%. Pois bem, aí Jesus de novo responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A mesma coisa para você, não tente a Deus não, irmã. Não é porque você tem saúde, porque não sei o quê, porque não sei o quê, que você pode fazer o que você quer, não. Tem saúde, mas se cuide. Segunda tentação. Tem mais duas. Novamente o diabo levou Jesus para o monte. Pronto, tirou da cidade santa, levou para o monte mais alto ainda. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória. Essa é a pior. Todo mundo quer ter glória. A gente quer que os outros olhem para a gente, que elogiem a gente, que, rapaz, aquele cabo é rico, aquele cabo é não sei o quê, né? Todo mundo quer dinheiro, muito dinheiro, poder, né? E o Satanás diz, eu te darei tudo isso. Dá nada, não tem poder. Se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Olha como Satanás é ruim, sem vergonha. Diz que vai dar toda a riqueza do mundo todo para Nosso Senhor, se Nosso Senhor adorar Ele. Pois tem gente que faz isso.
faz pacto com Satanás para conseguir as coisas. Eu conheci na Itália. Menina nova, jovem. E falou só no pensamento: se tu me der aquele emprego lá, eu me entrego a ti. Ela dizendo: sou eu não. Possessa, ficou possessa. Ele conseguiu emprego. Ficou possuída pelo demônio. Portanto, não faça não. Eu te darei tudo isso se te ajoelhar diante de mim para me adorar. Aí Jesus responde com muita autoridade: vai-te embora, Satanás. Eu também estou dizendo: vai-te embora, Satanás. Quero aqui na igreja não. Pode gritar, mas eu não quero aqui e acabou. Aqui mesmo não. Com essa mesma autoridade do nosso Senhor aqui, pode ir embora. Fique lá fora, mas aqui você não entra não. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus. Nessa igreja aqui só se adora a Deus, e somente a Ele prestarás culto. A nossa vida tem que ser adoração a Deus e prestação de culto a Deus. A gente presta culto só a Deus. Embora tem gente que presta culto a Satanás. Macumba, espiritismo, tudo é de Satanás. Então o diabo o deixou. 3 tentações. Eu falei que são 4. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Pronto. Isso aqui foi no início do ministério de Jesus, quando ele começou a pregar, antes dele pregar. Aí passaram 3 anos. Nosso Senhor curou, expulsou o demônio, ensinou, perdoou o pecado. Aí pegaram ele. Quinta-feira Santa, ele instituiu a Eucaristia, ensinou a gente a celebrar a missa. Na noite de quinta-feira foi preso. Nós vamos viver isso daqui a pouco. Sexta-feira de manhã levaram para o Sinédrio, as autoridades. Aí o grande lá, o Papa da época, né, perguntou: o que é que tu fizeste? Nosso Senhor não baixa a cabeça não. Ele disse: o que eu fiz todo mundo sabe. Se tu quer saber, pergunta os outros. Nosso Senhor disse, ele disse desse jeito, né? Aí o grande lá mandou dar um tapa em Nosso Senhor. E Nosso Senhor respondeu: se eu falei mal, tu diz em quê? Se eu falei bem, porque está me batendo? Homem de coragem, viu, Nosso Senhor? Não se curva não a quem é sem vergonha. Aí bateram nele, cuspiram, botaram a cruz na cabeça, aquela chicotada toda, que tem um filme aí que fala, retrata bem direitinho. Aí botaram a cruz, mandaram ele carregar a cruz. Chegou no local, este diabo que está aqui, estava lá. Esse aqui, ele não esquece não. 3 anos depois, esse indivíduo voltou. E fez a 4ª, e aconteceu a 4ª tentação. Ele fez a mesma pergunta que ele fez aqui. Jesus morrendo, ele diz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e te salva a ti mesmo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a pessoa está com fome, como Nosso Senhor estava, a tentação era comer. Se estiver morrendo, a tentação é, a solução é viver. Quando a pessoa está morrendo, ela quer viver. Foi essa a tentação que ele disse, que ele fez. Se tu és o Filho de Deus, Jesus morrendo, né? Desce da cruz e vive. Se Jesus tivesse descido da cruz, podia, ele é Deus. Eu, você, o Papa, os bispos, nós estávamos tudinho no inferno, porque não tinha salvação não. Na 4ª tentação, ele respondeu a Satanás? Ele respondeu? Não. Morreu. Só que aconteceu bem melhor do que Satanás disse. Satanás queria que ele voltasse para cá. Nosso Senhor morreu e
ressuscitou. Aí acabou com o reino de Satanás. Dessa hora em diante, da morte e ressurreição, Satanás está condenado para sempre. Ele está no inferno para sempre. Não tem escapatória para ele. Ele não vai sair do inferno. E porque não vai sair, ele está querendo levar muita gente com ele. Todo mal que acontece no mundo, por trás está o Satanás. Essa guerra aí, esse terremoto, tudo isso é o pecado original e o Satanás. E toda missa ele bota esse gato para dentro da igreja. Diga isso não, padre, o gato é criatura de Deus. Pois é, né? O bichinho, o gato não tem culpa não. Mas Satanás então está condenado. Mas tenha cuidado, meu irmão. Porque nós nascemos com o pecado original, e a segunda leitura de hoje. O pecado no dia do batismo é tirado, no final do mês do próximo vai ter batizado aqui, graças a Deus. Eu gosto muito de fazer batizado, porque as crianças são inocentes. Mas depois do batismo, você pode pecar ainda. O batismo tira o pecado original, não tira a tendência do pecado, nem tira o pecado, não. A liberdade de pecar, não tira a liberdade de ninguém. Então depois do batismo você pode pecar ainda. E o que é pior, se é pecado mortal, vai te levar para o encontro com Satanás, se você não se arrepender. Tem sempre a chance de se arrepender. Você pode ser o cara pior do mundo, ter matado 1000 gente, não sei lá quanto. Se você se arrepender, vai para o céu? Vai pagar no purgatório por causa do tempo, mas vai para o céu. Então a nossa vida hoje, essa tentação continua ainda hoje. Primeiro, que nós somos tentados toda hora. Segundo, que essas 4 tentações Satanás vai fazer até o fim. Ele quer que a gente vá para o inferno com ele. E terceiro, porque tem sempre a chance da gente se perder. Como sempre tem a chance da gente se salvar. Quem decide se eu vou me perder ou me salvar sou eu, não é o cão não. Ele tenta. Eu posso ter feito a coisa mais errada do mundo. E até os 21 anos eu não era muito santo não. Mas se começar a se converter, Deus ajuda. Se pedir perdão, aproveita esses dias da quaresma, né? Se pedir perdão, Deus vai perdoar. Você pode ter feito a coisa mais miserável do mundo, né? Se pedir perdão e começar a conversão, Deus perdoa. Pois bem, a leitura é essa. Ficou entendido? Ficou entendido? Tá bom. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.